E aí, turma que nos acompanha o Hospital dos Eletros com as suas dicas. Estamos aqui mais uma vez para mostrar como consertar seu próprio aparelho, ou você que está iniciando em manutenção de eletrodomésticos. Aproveite, pois essa é uma dica de um problema comum, acontece com muita frequência. Então, com as dicas que daremos, você já estará em condições de captar qual o procedimento mais correto a adotar. Então vamos lá. Então o defeito que vamos abordar hoje é quando a máquina começa então a transbordar. Você seleciona o nível mínimo de água, ela chega no mínimo, no médio, no alto e não para de encher, continua enchendo até que transborda aqui tudo e nada de começar então a encher. Que defeito seria esse então? Então nós vamos aqui dar umas dicas de o que pode ser, que na verdade são duas possibilidades muito comuns. Nós vamos aqui tratar das duas possibilidades. Ambas estão relacionadas com a válvula de entrada. Na verdade, uma está relacionada com a válvula de entrada e a outra está relacionada com o pré-sosstato. Então, em ambos os casos, há o transbordamento de água. Só a diferença que você vai perceber é que quando o problema está na válvula, ela começa a agitar quando chega no nível. Chegou no nível, ela começa a agitar e aí, mas continua enchendo. Quando o problema é no pré-sosstato, você vai perceber aqui com as dicas que ela nem movimenta, só fica enchendo, enchendo, enchendo e não começa a agitar de jeito nenhum. Então vamos começar, vamos aqui fazer ela já está pré-desmontada. Essa daqui precisamente ela não está com esse defeito, mas vamos fazer aqui apenas uma simulação e aí vamos mostrar aqui as dicas que podem ser adotadas caso você encontre, você que está iniciando, caso você encontre um aparelho que esteja numa situação dessa, ou se caso você aí que se inscreveu no nosso canal a fim de receber novas dicas, caso a sua máquina esteja numa dessas duas situações, você mesmo terá condições aqui com as nossas dicas de então resolver o seu problema. Então vamos lá. A tampa de todas elas tem uma certa facilidade. Não é todas que são tão facilzinhas. Essa daqui já está quebrada a lateral, então fica mais fácil ainda. E aí aqui já está desmontado os parafusos, é só afastar um pouquinho para frente e erguer a tampa. Aqui a gente, falei, ela já está pré-desmontada, a gente teria um parafuso aqui, geralmente é um parafuso de 1/4 e um outro nessa localização aqui. Então tirou esses parafusos de 1/4. Lembrando que na parte traseira dela, o parafuso costuma ser o parafuso de número 8. Cabeça número 8. Então aqui nós vamos tirar essa outra parte aqui, para a gente conseguir então visualizar as peças em questão. Então aqui nós temos a válvula, no caso temos aqui o motor da entrada propriamente dito. Então esse aqui suga a água para poder encher na hora que começa a lavagem. Então essa daqui puxa a água e a outra seria a do enxágue. Então são dois motores para situações diferentes. Uma na hora que a máquina começa o processo, é o primeiro processo que ela realiza, que é puxar água, e a outra já lá na hora do enxágue, que seria a utilização de outro motor. Então esse aqui costuma ser um dos defeitos. É nessa peça aqui. O outro é nessa daqui, ó. Essa peça aqui é das grandes. Essa pecinha que a gente chama de pré-sosstato. Em alguns modelos, especialmente Electrolux, ela costuma ser bem menor, né? E em Electrolux esse defeito ele é bem mais comum. Pelo menos nos meus casos, foi o que eu mais encontrei com esse defeito, foi Electrolux. Muito bem, então vamos tratar primeiro desse defeito. O defeito relacionado com o pré-sosstato. Então percebam que aqui
no pré-sosstato é conectada essa mangueira. Essa mangueira, ela é que controla o nível da água. É ela que é responsável. Então, por que então que em alguns momentos esse controle do nível não fica adequado? Porque que em alguns momentos acontece de a água ficar transbordando, enchendo e nunca para de encher. Primeiro, essa mangueira, especialmente nas Electrolux, o que costuma acontecer? Ela resseca. A mangueira resseca. E aqui percebam que aqui ela tem uma braçadeirazinha de nylon. Essa braçadeirazinha de nylon, às vezes ela resseca, quebra, ou simplesmente, em vista do fato de que a mangueira ressecou, ela não veda mais adequadamente aqui. Então, o ar que vem por aqui, para pressionar o pré-sosstato, ele acaba fugindo por aqui porque a mangueira já está ressecada, não está vedando adequadamente. Então, se não está vedando, o ar que vem por aqui não vai exercer a pressão adequada para que o pré-sosstato funcione. Então, o pré-sosstato nunca vai perceber que já chegou o nível. Porque o que acontece? Se você der uma olhada aqui, aqui é uma das pontas da mangueira. Mas lá embaixo, aqui a mangueira ela desce e lá no fundo do cesto, a gente encontra lá então a outra pontinha da mangueira. O que acontece? À medida que a água vai entrando, o ar que consta na mangueira, ele vai subindo. Então, à medida que esse ar vai subindo, então vai pressionando o pré-sosstato. Entendeu? Então, às vezes acontece dessa mangueira ressecar e não vedar direito. Ou que seja aqui no pré-sosstato, ou que seja lá embaixo, na entrada do ar. Então, se não tiver vedando direito, ou às vezes até sair. Então, em resumo, ela pode estar folgada aqui ou lá embaixo, lá na outra ponta, e isso vai fazer com que o ar venha fugir e aí impedir que o pré-sosstato funcione adequadamente. Então, caso você perceba que ela está folgada ou ressecada, não conte conversa, troque ela. Você vai encontrar ela na casa que tem peças de máquina de lavar, mas também encontra em autopeças também. Você encontra essas mangueirinhas siliconizadas. Então você vai encontrar elas na casas de peças para máquina de lavar. Você vai encontrar elas já num tamanho mais ou menos padrão. Mas nas autopeças você vai encontrar ela vendida por metro. Então é só chegou e instalou. Geralmente ela vai ficar apertadinha. Então essa é a dica. Se perceber. E tem alguns casos que você chega na casa do cliente, ou a sua mesmo, que por acaso está inscrito aí no nosso canal, está assistindo aí pela primeira vez ao nosso canal. Às vezes acontece você chegar nesse ponto aqui, já encontra a mangueira sacada, a mangueira fora. Então tem alguns casos que é só encaixar de novo e fazer o aperto da braçadeira ou botar uma nova braçadeira. Então esse é um defeito que é comum, que causa transbordamento. Então é só trocar a mangueira ou só encaixar ela novamente e fazer o aperto adequado. Quando o defeito é isso, o defeito é na mangueira, então o que a gente vai, qual a consequência que a gente vai perceber no funcionamento? É que ela nunca vai parar de encher e nunca vai começar o vai e vem. Então, se ela não começou o vai e vem, o problema provavelmente vai estar aqui no pré-sosstato, vai estar na mangueirinha. Agora vamos tratar do outro defeito. Quando ela enche, transborda, mas sendo que quando ela chega no nível, ela começa a ir o vai e vem, mas não para de encher. Ela começa a agitar, mas continua enchendo, e aí transborda. Se você não for lá e desligar a mangueira, ela vai continuar enchendo. Então, aonde é o defeito dessa vez? Aí sim, aí vai ser na válvula de entrada,
que eu mencionei minutos atrás. Então pode isso acontecer na válvula de entrada, é o primeiro motor, ou na válvula do enxágue. Se acontecer, o que vai estar acontecendo com esse motor? Eu tenho aqui comigo uma válvula igualzinha a essa, só que essa daqui é 110, tá aqui, mesmo modelo. Para tirar ela, nós vamos ter que tirar isso aqui, ó. Ela vai ter um parafuso de um lado, outro parafuso do outro. Você tira, desparafusa, ela tem um parafuso embaixo, então fica fácil de você tirar. Mas vamos observar isso aqui, ó. Então a água ela entra por aqui, o motor puxa e aí entra para dentro da máquina por esse aqui. Só que aqui dentro tem o sistema de vedação. Então quando o motor para de ser energizado, porque a placa manda ele parar, que é para poder começar a agitar, se esse sistema de vedação não estiver funcionando adequadamente, então o que vai acontecer? A energia vai parar de energizar aqui, mas a água que está ligada direto na válvula vai continuar passando, porque o sistema de vedação não está adequado. Então, você está desconfiando que o problema está aqui. Basta fazer o seguinte: você pega a mangueira, você tirou, conecta aqui e liga a torneira. Provavelmente ela vai ficar saindo água por um ou outro lado. Outra possibilidade, você simplesmente soprar. Então, se a vedação não estiver ok, você soprou e a vedação não está boa, então é só trocar. Ou você compra ela inteira, ou você compra ou pega de uma outra usada que esteja em bom estado e troca o sistema de vedação, que vai ser essa parte aqui. Em outro momento a gente vai estar ensinando como fazer então o conserto da válvula, mas a princípio o que a gente vai deixar como sugestão é trocar a válvula como um todo. Então, por quê? Porque ela não estará vedando adequadamente, vai estar gerando dor de cabeça para você. Trocou, sua dor de cabeça estará resolvida. Então, só recapitulando o que nós acabamos de mencionar, um dos defeitos de transbordamento pode ser uma má vedação aqui na mangueira, ou que seja nessa parte, ou que seja na parte inferior. Isso vai fazer com que o pressostato não funcione adequadamente. Então a sugestão é trocar a mangueira. E uma outra possibilidade de transbordamento, só que nesse caso ela vai agitar, e aí vai precisar que você fique desligando na mangueira. Quando esse for o defeito, aí o defeito vai estar aqui. A vedação do sistema de vedação da válvula de entrada, ou que seja da válvula do enxágue. E aí a peça a ser trocada já é essa. Então, o Hospital dos Eletros, tentando ajudar isso a todos os que assistem e que acompanham o nosso canal, a gente está dando mais uma dica que acreditamos, dica valiosa. Então, se gostou, deixa aí seu like. Se gostou, se inscreva em nosso canal, nos acompanhe, receba sempre com frequência aí nossos vídeos que podem lhe ser útil, que pode ser útil para outros amigos, outros companheiros seus. Até a próxima.